Glória a Deus. Pai do Senhor, bendito. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Santo e poderoso de Deus. Ali, ó, um dos dois lados. Uma honra, um privilégio poder retornar aqui. Tudo bem, querida? De paz, muito pelo menos com cerveja, com o bolo. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. O Senhor contempla na vida do vosso coração. Deus abençoe. Eu agradeço pela vida do pastor Cristo, que mais uma vez usou compaixão, Sim. misericórdia. Obrigado, eu sei que é pela amizade. Oh, meu Deus, em nome de Deus, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, todos os amigos aqui, todos os ministros de Deus, Deus abençoe cada um de vocês, é sempre muito honroso, sempre um privilégio estar na mesma tribuna de vocês. Hoje eu estou com toda a minha família, minha esposa, meus 3 filhos, a minha filial, né? A mulher de 3 meninos é uma filial da pai. Está nos acompanhando também o nosso amigo Luciano, a esposa dele. Também são do nosso campo, são lá da filial da Vila São Luís, Caxias. Decidiram me acompanhar, eu abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Eu não basta me ouvir a semana inteira, eu tenho que vir no domingo ainda de novo. Mas é uma honra, muito honroso estar com vocês aqui nessa hora tão especial. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Amém! Por favor, queridos, primeiro livro dos reis de Israel de Judá, capítulo 3. Reis, capítulo 3. Lá vem manto. Lá vem manto e glória. Localize aí o verso 9. Depois localize o verso 12. Meu Deus. 1 Reis, capítulo 3. Esse é o pastor Renan de Mello, no segundo dia da conferência, Impacto na Debate Recreio, Avenida Gemaro de Carvalho 2.400, amanhã. Depois, eu vou retomar a leitura no 16, vou ler alguns versos, vou ler uma sequência extensa, pouquinho extensa, para a gente entender bem o contexto da palavra. Diz assim, a minha versão, Almeida Revista e Contemporânea, diz assim, verso 9. Portanto, dá ao teu servo coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Verso 12 do mesmo capítulo. Farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Verso 16 agora. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei, se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Uma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim, ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia, a sua serva tirou do meu lado o meu filho e deitou no seu seio. O seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém, esta disse: Não, o outro é o teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Verso 24. Então disse o rei: Trazei-me uma espada.
Eu pergunto e você responde. O rei disse trazer nenhuma espada. Então espera uma espada diante dele. E ordenou o rei, dividindo em duas partes do menino vivo, da metade a uma, metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e de modo nenhum o matei. A outra, porém, dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Respondeu o rei, dai primeiro o menino vivo, e de modo nenhum o matei. Esta é sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória seja dada ao Senhor Deus de Israel. Queridos, está explícito aqui no texto, nós vamos falar sobre Salomão. Quem foi Salomão? Terceiro rei da nação de Israel, filho de Davi. Aqui no capítulo 3, como também nos primeiros capítulos do segundo livro das Crônicas, do rei de Israel e Judá, nós vamos encontrar Salomão acabando de assumir o trono no lugar de seu pai. É bom te lembrar que Salomão foi ungido rei com seu pai ainda vivo. Salomão governou como rei adjunto ao lado do seu pai até a morte dele. E quando seu pai Davi descansou, passou para a eternidade, Salomão assumiu o trono. E Salomão sabe que a missão que lhe fora concedida, o que Deus lhe confiou, era algo que sozinho ele não conseguiria realizar. Somente com as probabilidades, possivelmente ele fracassaria. Salomão tem noção do tamanho de sua responsabilidade. Por quê? Porque ele não está substituindo qualquer pessoa. Ele está substituindo o homem que era segundo o coração de Deus. E quem disse isso não foi o homem, foi o próprio Deus quem disse para Samuel, na casa de Jessé, ele que é segundo o meu coração. E ele vai reinar. Pastor Enoque, meu amigo, uma coisa é assumirmos algo que está falindo. Uma coisa é assumirmos algo, pastor Cristo, que está dando errado. Outra coisa é assumir algo que está em ascensão e em crescimento. Embora Israel constantemente tivesse conflito com seus vizinhos, porque todos queriam os termos de Israel. Israel ficava muito bem localizada no Oriente Médio, então todos queriam a terra de Israel, porque faziam um intercâmbio muito bom com as cidades vizinhas. Quem conquistasse os termos de Israel estaria tomando posse de uma excelente terra, um ponto estratégico para o comércio. Mas mesmo Israel tendo conflito com seus vizinhos, Israel estava em ascensão. Por quê? Porque quando Davi assumiu o trono, ele começou a reinar aos 37 anos e meio em Jerusalém, porque ele foi ungido 3 vezes, e a terceira unção foi quando ele começou a governar em Jerusalém, ele reinou 33 anos sobre a cidade de Jerusalém, sobre todo Israel, reinou mais de 7 anos sobre Edom. Mas quando ele começa a reinar em Jerusalém, Israel tem 9.650 quilômetros quadrados. E quando Davi morre, Israel tem 96.500 quilômetros quadrados. A conta é fácil. O reino havia crescido 10 vezes mais na mão de Davi. E Salomão assume um trono que está em crescimento. Salomão tem uma missão, qual é? Primeiro, não cometer os erros de seu pai. Segundo, permanecer nos acertos. Salomão não decide fazer algo que vai mudar a sua trajetória de vida. Salomão vai até o altar do Senhor e decide sacrificar 1000 holocaustos em um dia só. Quantos holocaustos? Além de Israel, Levítico, a partir do capítulo 1, Deus disse que um animal no altar bastaria. Se ele sacrifica um porco, Deus receberia. Se ele derrama o sangue de um cordeiro, Deus receberia. Mas seu pai Davi, se arma feita, sacrificou 500 animais sobre o altar. E Salomão agora quer fazer algo que seu pai não fez. Então decide sacrificar o corpo que seu pai havia sacrificado. Ele decide quebrar a rotina espiritual de Israel e sacrificar 1000 bois sobre o altar. E o texto diz que naquela mesma noite, é uma das respostas mais rápidas da vida. Naquela mesma noite, Deus aparece a Salomão. O Deus de seu pai se manifesta a ele e diz: pede o que você quiser. Eu vou te dar.
dá sabedoria. Mas presta atenção. Ele não quer sabedoria para qualquer coisa. Ele me dá sabedoria para julgar prudentemente o teu povo. Porque quem poderia julgar este teu povo? Salomão vai dizer em outras palavras: Senhor, me dá sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor me confiou. Salomão diz: eu quero ser um homem com senso de justiça. Salomão quer ser justo. Por quê? Porque ele sabe que justiça é a essência do caráter de Deus. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é a tal da injustiça. E o Salmo 97, verso 2 vai dizer: nuvens de obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Salomão sabe que onde há justiça, Deus se faz presente. Salomão diz: Senhor, eu quero ser um homem justo. Então me dá sabedoria, Deus diz: combinado. E no verso 2 eu chego a arrepiar. Nós vemos assim, farei segundo a tua palavra. Mas sempre lemos Deus dizer assim: faça segundo a minha palavra. Mas para Salomão Deus diz: farei conforme você falou. Vou te dar um coração tão sábio, tão entendido. Você vai entrar no nível de excelência tão grande que antes de você não teve ninguém igual. E que depois de você também não se levantar outro igual. Deus está dizendo: você será único na história. Deus está dizendo: eu vou fazer algo com você que eu não fiz com ninguém ainda. Mas o segundo da Salomão receber isso é que ele fez algo que ninguém havia feito ainda. Porque eu só vou chegar onde ninguém chegou, quando eu passar onde ninguém passou. Só vou ter o que ninguém tem, quando eu tiver coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Salomão pegou a rotina espiritual e o sobrenatural se manifestou sobre a vida dele. Uma das frases mais célebres de Albert Einstein foi quando ele disse: não espere resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Amém. É isso aí. Então, vai. Essa é a rotina espiritual. Faça algo diferente para ter resultados diferentes. Faça uma oração que você não teve coragem de fazer ainda. Adore a Deus de uma forma que você ainda não adorou. Entregue uma oferta que você ainda não entregou. Faça algo que você ainda não fez. E Deus vai te entregar coisas que você nunca recebeu antes. Deus vai fazer coisas que você nunca viu antes. Mas quebre a rotina espiritual. Faça algo diferente. E quando estou disposto a quebrar a rotina espiritual. Porque tem vezes que assim, a gente só agora na mesma hora, no mesmo louvor, no mesmo refrão, no mesmo versículo, no mesmo jeito, do mesmo jeito. Quebra a rotina, faz algo diferente. E Deus manifestará algo diferente na sua vida. Salomão quebrou a rotina. Deus disse: vou te dar algo que não dei a ninguém. Eu aprendo que sempre que Deus quer fazer algo na minha vida, diferenciar. Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria para julgar o povo. Aí, preste atenção nisso, isso aqui é uma chave da sua vida. Toda vez que Deus vai fizer uma promessa, ou uma palavra profética for liberada sobre a sua vida, essa palavra profética, essa promessa, ela tem dois níveis. Primeiro nível é quando ela fica no mundo espiritual. Segundo nível é quando ela quebra a barreira entre o espiritual e o natural, e ela se manifesta no mundo natural. Como assim, pastor? Abraão recebeu a promessa aos 25 anos, você vai ser pai. E a promessa ficou 25 anos no mundo espiritual. Mas aos 100 anos, Abraão pegou Isaac no colo. A promessa saiu do espiritual e se manifestou no mundo natural. E quando ela quebra essa barreira, Salomão pediu sabedoria, Deus disse: fechado, falei segundo a tua palavra. Vou lhe dar sabedoria, já ninguém, não vai ter ninguém para você. Só que essa palavra precisava sair do espiritual e se manifestar no natural. Mas para isso, Deus precisaria gerar uma circunstância, uma situação. Para isso, Deus precisaria criar um momento, uma ocasião, para mostrar a Salomão que aquilo que ele prometeu já havia se cumprido. Salomão disse: eu quero sabedoria.
problema aparentemente injusto. E através desse problema eu vou te mostrar. Eu já te dei sabedoria. Aí Deus vai no servo de Israel pelas duas diretrizes que geraram ao mesmo tempo, deram à luz no espaço 3 dias de diferença. Só que uma vez sobre o seu filho que a vida é dele, e na madrugada, no escuro, quando ninguém vê, ela troca a criança de lugar. E o texto diz que só estavam ambas na casa, não tinha ninguém, não havia testemunha. Não havia árvore de lado nenhum. Só duas. Aí, Salomão ora, dá uma oferta diferenciada, Deus se manifesta. Salomão se assenta no trono e diz, cara, tem um problema desse tamanho para resolver. Senhor, mas eu dei uma oferta que ninguém deu, o Senhor manda um problema para mim? É. Porque através desse problema eu vou te mostrar. Eu já te digo aquilo que você diz. Porque nós, seres humanos, temos a habilidade de fugir dos problemas, isso está no nosso DNA. Temos a habilidade de querer fugir das circunstâncias desfavoráveis. Só que Deus, de vez em quando, embrulha a nossa bênção numa adversidade. De vez em quando, Deus embrulha a nossa resposta no problema, numa crise. Então, a gente quer fugir. Aí Deus me trouxe aqui para nós, só para dizer, não pode ter esse problema, porque por detrás dele está a resposta da tua oração. Não pode ter esse problema, porque por detrás dele está o milagre que você tanto precisa. Não pode ter esse problema, porque por detrás dele o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você pode adorar ao nome de Jesus. Não pode ter esse problema. E sabe por que esse problema você está começando? Deus diz, aí eu vou mostrar para todo mundo que eu cumpri a promessa na tua vida. Então, só para você me ajudar, diga para alguém que eu falou, eu não fuja do problema. Não fuja do problema. Confirmando. Dizendo assim, eu estou fazendo tudo certo e já tive um problema para mim. Porque através desse problema que Deus vai mostrar para todo Israel. A promessa se cumpriu na sua vida. E qual foi o problema? Vamos mostrar uma missão desse problema. Duas meretrizes, duas prostitutas geradas. Nós lemos aqui. Uma teve um filho, espaço 3 dias, a outra teve. Aqui deu luz por último, em segundo lugar. Por deslezo, ela aceitou sobre a criança e tirou a vida dela. Um acidente, mas não deixa de ser um deslezo. Agora, o que eu acho interessante assim, é que essas mulheres, segundo a lei civil, moral e religiosa de Israel, porque eram 3 leis que regiam o povo naquela época, tanto a lei civil quanto a lei moral, quanto a lei religiosa, dizia que as mulheres não poderiam ter a sua causa julgada. Por quê? Porque elas não estavam subordinadas à lei. Elas não estavam debaixo do regimento. E quem não está debaixo do regimento também não pode ser beneficiado pelo regimento. Porque quem não cumpre os seus deveres também não tem direito. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua margem da lei. Então eu não tinha o direito de causa julgada pela lei de Israel. Só que Salomão vai abrir a sala do trono e vai receber as duas e ainda vai fazer a solução do problema dela. Eu fiquei perguntando por que Salomão abre a sala do trono e recebe essas duas mulheres. Aí Deus ministrou 2 coisas ao meu coração. Primeiro, elas não mereciam, mas a sala do trono se abriu e o rei levou a resposta. Sabe qual é o nome disso? Graça. Opa, glória a Deus! Eu e você aqui somos representados por essas mulheres. Por quê? Porque nós não merecíamos ter a nossa causa julgada. Mas o rei abriu a sala do trono. Glória a Deus. E está dizendo, mesmo sem você merecer, eu resolvo o seu problema.
Eu nunca mais peço que você... Mas ele abre a porta do trono e resolve o nosso problema. Segundo motivo, porque Salomão abençoou o seu cara. Salomão tinha uma missão: não cometer os mesmos erros de seu pai. E Salomão viu na casa dele seu pai perdeu o trono para o seu irmão Absalão, porque não recebeu algumas pessoas na sala do trono. Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, você vai ver que Absalão vai para a porta do palácio para todo mundo. E ele começa a indagar as pessoas. Já teve a sua causa resolvida? Ele dizia: não, o rei não me recebeu ainda. Ele dizia: se eu fosse rei no lugar dele, seu problema já estava resolvido. Então Davi, por não receber algumas pessoas na sala do trono, perdeu o trono. Aí Salomão disse: eu pedi sabedoria. Inteligente aprende com seus erros, sábio aprende com o erro dos outros. Então eu não vou errar igual meu pai errou. Meu pai perdeu o trono porque não recebeu algumas pessoas. Então deixa eu abrir a sala do trono, e mesmo sem conhecer, eu vou julgar a causa dela, mas o trono permanece comigo. Tem uma palavra profética aqui para você. Deus vai lhe dar sabedoria para não cometer os mesmos erros do passado. Deus vai lhe dar sabedoria para não cometer os erros que os anos de você cometeu. Não é porque a tua casa não deu certo que na tua vida não vai dar. Não é porque o teu cabelo não deu certo que não deu certo que você não vai dar. Depois de dizer, você não vai cometer os mesmos erros do passado. Eu estou te dando sabedoria. Você recebe essa palavra. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Deus vai lhe dar sabedoria espiritual para não cometer os mesmos erros do passado. Amém. Eu vou falar mais profundo. 2019 você errou. 2014 é tempo de acertar. Chega de continuar com o erro. Chega de cometer os mesmos erros. Você te mudou essa palavra. Porque tem gente que passa a vida inteira caindo no mesmo erro. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para algumas pessoas: eu estou usando sabedoria espiritual. E você não vai cometer os erros do passado novamente. Você não vai cometer os mesmos erros de novo. Aleluia. Salomão olha só do trono porque ele não quer cometer os erros de seu pai. Então ele diz: não, pai, errou nessa área, eu vou errar também, não. Eu vou fazer diferente. É isso aí. Diga para alguém assim: contigo vai ser diferente. Diga. Contigo vai ser Vai diferente. ser diferente. Aleluia. Aleluia. Salomão vai abrir a fala e vamos botar. Meu Deus! Agora vamos sair com a missão daqui do problema dessa mulher. Ambas eram meretrizes, prostitutas, as margens da lei, mas ambas geraram uma dádiva, geraram uma graça. Eu já falei aqui no ministério em outra ocasião: quando a Bíblia fala de gravidez, fala de pelo menos 3 coisas. São promessa do projeto. Mas não benefício que geraram, por quê? Porque gerar não é um privilégio só teu. Todo mundo tem o direito de gerar alguma coisa. Vocês estão fazendo evangelismo, isso é ajuda para cada pessoa que está falando. Todo mundo quer chegar a algum lugar. Todo mundo tem sonho. Todo mundo quer alguma coisa dentro dele. Todo mundo quer fazer alguma coisa, chegar a um lugar. Isso é gerar dentro de nós algo, e é Deus que permite isso. Mas o problema aqui não é gerar. Aí vem o motivo da tentativa. O problema não é gerar, o problema é cuidar do que gerou. Porque as duas geraram, mas uma deixou morrer aquilo que Deus permitiu que ela gerasse. A outra cuidou. Porque gerar todo mundo gera. Agora cuidar dá trabalho. Para cuidar, você tem que investir tempo, investir recursos. Aí tem muita gente que depois que nasce aquilo que ele gerou, eu estou falando de sonhos, de projetos, quando ele vê dificuldade em manter vivo aquilo que ele gerou, ele prefere deixar morrer. Mas aí que está a diferença. Alguns investem, alguns se dedicam, alguns se empenham, daquilo que ele gerou cresce, e vai à frente, vai adiante, enquanto outros estão deixando morrer. Então recebe essa palavra: aquilo que você gerou, você vai ter saber
porque alguns se dedicam mais àquilo que geraram. Alguns investem mais no sonho, no projeto. As duas geraram. Só que uma se desleixou com aquilo que gerou e deixou morrer. A outra conseguiu manter vivo. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Não deixe morrer aquilo que Deus gerou para você. Aleluia. Não perdi isso, o trabalho vai ser doloroso, vai ser complicado. Mas eu mando dizer, não tem a vida, não deixe morrer de você. Você pode adorar Deus por alguns segundos. Você pode glorificar Deus por alguns segundos. Porque foi ainda uma palavra de autoridade que deu a sua vida. Aquilo que Deus gerou dentro de você não vai morrer. O projeto não vai morrer, o sonho não vai morrer, a chamada não vai morrer, o ministério não vai morrer, o casamento, a família, o negócio, é aquilo que você gerou, você não deixa morrer, o que gerou dentro de você. Mas o que eu vou dizer, o seu sonho vai exigir muito de você. O seu projeto vai exigir muito de você. Vai dar trabalho, mas eu quero dizer, vai valer a pena. As duas geraram. Uma tem a luz primeiro. Porque mesmo todo mundo gerando, vai ter gente que vai conseguir primeiro que você, não adianta. Tem gente gerando ao mesmo tempo, só que uma deu a luz e a outra demorou 3 dias. Quando elas geraram, deram a luz, nos nossos 3 dias, a outra, nas vezes, elas deitam sobre o seu filho. E ela deixa morrer aquilo que ela havia gerado. Quando ela deixa morrer o que ela gerou, ela percebe o erro que ela cometeu, a síndrome do Éden pega ela. Qual é a síndrome do Éden, pastor? Transferência de responsabilidade. Para você, Eva, a mulher que o Senhor me deu. Para você, Eva, presta atenção. É uma maldição para todo mundo. Transferência de responsabilidade. Quando ela viu que a criança havia morrido, ela vai durante a madrugada e coloca a criança morta no seio da sua amiga e pega a criança viva do seio da sua amiga e coloca no seu seio. Qual a intenção dela? Quando alguém olhar para a criança morta e descer e deixou morrer, foi ela. Essa primeira mulher que manteve o filho vivo, ela fez tudo certo, mas cometeu um erro. Fez uma aliança errada. Ela fez aliança com uma pessoa que não cuidava do que era dela. Quer saber alguém que você pode fazer aliança? Alguém que cuida do que é dela. Porque se alguém que não cuida do que é dela, você acha que vai cuidar do que é teu? É sério, hein? Porque tem gente que além de deixar morrer o que é dele, vai querer tomar o que é teu também. Tem gente que além de deixar morrer o que é dele, ainda vai querer dividir o que é teu. Eu estou sendo qualquer um de Deus para fazer isso, não vai acontecer. Cuidado com quem você faz a sua aliança. Está te preparando. Cuidado com quem você faz as suas alianças. A mulher, além de deixar morrer o que era dela, tentou tomar o que era da outra. Aí, durante a madrugada, a mulher acorda, mesmo sem a criança chorar. Isso aqui é lindo. Ela acorda para dar de mamar ao seu filho. Por quê? Porque quem gerou sabe a necessidade do que gerou. Ela vai alimentar a criança, vai amamentar a criança. E quando ela vai amamentar, ela descobre que tem algo errado. E é aí que ela vai descobrir o problema. Quando ela descobre? Quando ela tenta alimentar a criança. E por que ela descobre que tem um problema? É simples, porque não dá para alimentar o que já morreu. Meu Deus. Por favor, não dá para alimentar o que já morreu. Dá para alimentar? Não dá. O problema de muita gente é que insiste em alimentar o que já está morto. Ó. Se Jesus quiser ressuscitar Lázaro 4 dias depois do negócio com ele, o nosso papel é esse, morreu, enterra. Faz alimentar o que já morreu há tempo na tua vida. Como assim, pastor? Há 10 anos atrás a pessoa teve a desilusão amorosa e até hoje ele vive esse sentimento que faz mal. Há 20 anos atrás quebrou financeiramente e até hoje ele vive
sentimento que faz mal. Porque tem gente que não sabe a diferença entre saudade e nostalgia. Saudade é uma lembrança que faz bem, que faz esperança. Nostalgia é uma lembrança que faz dor e mágoa. Mas eu vou profetizar. Eu estava pensando nas espirituais desse noite. E vou pegar tudo aquilo que não me faz bem. E vou enterrar. Morrer em terra. Ela foi tentar alimentar aquilo que não dava, porque não dá para alimentar o que já morreu. Quando morre, o que a gente tem que fazer? Porque a vida não para porque algo morreu. Um dos textos que eu mais gosto, vou voltar para Davi, no Samuel capítulo 12. Quando o filho que ele teve com Betseba morre. Durante os 7 dias, Davi se deitou na porta do quarto, com a boca no pó, orando, jejuando, não falava com ninguém. Ao 7º dia, o burburinho rola no palácio. Os anciãos chegam para Davi e dizem: Davi, a criança morreu. Imediatamente, Davi se levanta. Porque não dá para ficar prostrado a vida inteira. Davi se levantou, trocou as vestes, jogou óleo na cabeça e foi para a igreja. Foi no templo. Chegou no templo, adorou a Deus. Voltou para casa e disse: bota a mesa aí. Eu quero pão, eu quero vinho, eu quero fome. Davi começa a comer, o Senhor diz: Davi, não estou entendendo nada. Por quê? Porque quando a criança estava ferida de morte, você jejuou, você orou, consagrou, não falou com ninguém. A criança morreu, você já foi para a igreja, deu oferta, já adorou, já cantou, agora está aqui comendo, bebendo. O que está acontecendo? Davi disse: eu não posso trazer a criança de volta. Agora sou eu que vou morrer, eu não estou com ele. E eu deixo comer. A vida segue, você enterra. Partida outra, continua a sua vida. Para de ficar alimentando que já está morto. Aleluia. Pastor, isso não deu certo, o que eu faço? Para o Davi, porque o texto diz que Davi foi em cima da Betseba novamente. E gerou um outro filho. Que Deus amou o nome era Salomão. Como assim, pastor? Não deu certo? Eu vou pedir, você vai ganhar de novo. E se você vai ganhar, vai ser maior, você vai ser maior. Você vai ser maior, o sonho vai ser maior. Você vai ganhar de novo. Levanta sua mão, você levanta a palavra profética. Você vai gerar novamente em nome de Jesus. Aquilo que morreu, você vai enterrar. E você vai gerar algo maior. Você vai gerar de novo. E a glória da última etapa será maior do que a primeira. O seu projeto é o inferno. Quem vai gerar de novo é que essa obra vai levar em Jesus. Você vai gerar algo maior.
comprar um lugar. Porque eu digo que a mulher fala na madrugada, minha versão diz na manhã. Mas as 34 minutos que eu tenho, tem alguns que dizem que é na madrugada. Na madrugada. A mulher tenta conversar com ela, com ele, com ela errado. Agora imagina me dando música dessa mulher. Por quê? Porque o quarto estava escuro. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não estava fazendo nada. Só que o texto diz que quando o dia amanheceu, ela olhou para a cama ao lado e a esperança nasceu de novo. Porque ela viu o que ela gerou na cama do lado. Estava na mão de outro, mas era dela. E como ela reconheceu? É porque quem gera conhece bem o que gerou. Seu pai é preciso, os filhos estão aqui. Ninguém precisou dizer quem é na maternidade. Cheguei lá, falei, porque eu orei ali. Ele pensou, eu falei, por quê? Porque quem gera conhece bem o que gerou. Pode até tentar tomar o retorno, mas você conhece o que é feio de som. Não olhou, amigo. Não olhou, passou do lado, ela viu o menino dizendo, é meu! E ela só percebeu isso quando o dia amanheceu. Ela passou a madrugada que puxa, mas quando o dia amanheceu. Porque o choro não pode até durar uma noite inteira. Mas a alegria vem lá. Esse tempo do mundo já vai passar. Eu para cima lá do grupo, a criança fica dela e diz, não, isso não é ferrado. O meu é esse vivo, o seu é morto. Eu disse, não. Eu não vou. Não sei como. O vídeo meu, não, é meu. Não achamos a solução, não havia testemunhas. Aí uma delas apelou e disse, só tem um lugar onde a solução vai chegar. Na sala do trono. Diante do rei. Porque aquilo que ninguém resolve aqui embaixo. Na sala do trono de Deus. Na glória do rei não tem. Chegaram diante do rei. Chegaram diante de Salomão. O primeiro caso que Salomão vai julgar. Aquele lindo, pastor Cristo. Aquele lindo. Mas começa a discutir. É meu, é seu, é seu, é meu, é meu, é seu, é seu, é meu. O rei diz, não, você não tem que ouvir a sua morte dela, você tem que ouvir a sua morte dela. Só tem um jeito de saber lidar com a verdade. Qual é? Mata-me! A espada. Porque quando a espada chega, não há verdade nenhuma. Glória a Deus! Porque quando a espada chega, a razão vem junto. A espada revela de que lado está a razão. Eu não tenho essa mensagem aqui essa noite. Quando a espada está a meu favor. Diga para alguém assim, quando a espada está a nosso favor, tudo dá certo. Porque essa palavra é viva e eficaz, semelhante à espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, vai entre a junta de Elua e a alma de servir os pensamentos e as intenções do coração. A injustiça prevalece e quando a espada não chega, porque quando a espada da verdade chegar, a razão vai aparecer, a justiça vai ser feita. Eu vou profetizar. Chegou a meu favor, aonde tem justiça, tem pão para a minha vida, a palavra da espada vai estar, e de onde está a razão, tem feliz agora, o nome de Jesus, quando a vida se me agora, fica subindo agora, eu vou profetizar com você agora, a espada vai passar no meu ministério, na minha casa, aonde tem justiça, tem vida, a espada vai chegar, mostrar que de onde está a verdade. Aqui está a espada que mostra de que lado das águas está.
Pode tentar tomar o que é teu, pode tentar cortar o que é teu, dividir o que é teu. Mas quando a espada chega, mata na cara e Deus mostra no trabalho. A espada revela de que lado a razão está. A minha proposta aqui, pastor Cristo, aqui pressionou. Essa espada não precisou ferir ninguém, ela só apareceu. Porque tem vezes que a gente quer usar a espada para ferir alguém. Não precisa, é só mostrar ela para deixar os dedinhos. O rei disse, trava a espada! E as terras já começam a tremer. Vou dar para vocês, é bom você estar do lado certo. Como você está do lado certo da espada? Porque se estiver do lado oposto, a casa cai para tudo. Vamos, espada! O rei disse, cada um disse, assustador de resolver. Corta o menino vivo ao meio! Na verdade, vou aumentar de valor. O rei disse, vou dar a espada para cortar! Nós vemos o verso 26. A mãe da criança, aquela que gerou, diz que as suas montanhas se enterneceram. Tem uma versão que diz, o seu amor falou mais alto dentro dela. Quando ela viu que a criança deveria ser dividida, ela disse, ei! Devolve para ela. É melhor a criança viva na mão dela do que morto na mão de ninguém. Porque quem gera prefere ver vivo na mão do outro do que dividido na mão do outro. Porque quem gera vai manter vivo a quem não gerou. É melhor ter outro no teu lugar fazendo o teu trabalho, do que ninguém fazendo o trabalho e ficar tudo parado e estagnado. Sabe o que essa mulher fez? Ela decidiu perder. Ela disse, eu perdi. Mas estou perdendo por amor. Estou perdendo para manter vivo. Porque tem vezes que para você ganhar primeiro vai ter que perder. Tem vezes que para você ganhar primeiro você vai ter que perder. Como assim, pastor? Você sabe que a razão está do teu lado. Você vai abrir mão da razão para não perder. Não perdi no casamento, não perdi no ministério. Tem vezes que você vai ter que pedir perdão sem ter ofendido. Você sabe que a razão está contigo. Mas é melhor você abrir mão dela para não perder o que Deus te deu. Agora eu vou precisar. A Deus é dominando, mas vai virar eu permanente. Eu vou encerrar aqui agora, mas essa aqui é maravilhosa. Eu vou ler para você o verso 26. A mulher diz assim, ó. Ah, Senhor Deus, dá-lhe o menino vivo, eu perdi. E de modo nenhum uma vez. Repita comigo, de modo nenhum uma vez. Aí o final do versículo diz assim, a outra porém dizia, meu Deus, que dividido. 27. Então respondeu o rei, dá-lhe a primeira o menino vivo, e de modo nenhum o matei. Essa é a sua mãe. Uma disse, mata, divide, porque você não gerou. E quem gerou, gosta de dividir. Quem não gerou, gosta de dividir. Agora, quem gerou? Não. Aí, uma diz, mata! A que gerou isso. De modo nenhum, Mateus. Entrega para ela. Aí o rei disse, de modo nenhum, o Mateus. Devolve para ela. Mas sabe o que eu gostei aqui? Que o rei só repetiu o que a mulher já havia dito. Eu vou dizer aquela frase que a mulher fala de graça, não sei entendeu. O rei repetiu que a mulher já havia. Me pergunta por quê? Me pergunta por quê? Porque o que você diz a respeito do terceiro pega mais do que os outros dizem a respeito.
Tem gente dizendo, vai ser dividido, mas você errou. Aí eu olhava para favor, eu disse, não vai ser dividido, vai ser caminho. Aí eu vou honrar, a palavra que sai da boca dele não errou. O rei vai honrar, a palavra que sai da boca dele não errou. Cuidado com o que você quando ficar com raiva de mim, fala para ele, cuidado com o que você fala. Porque tem gente que é tão negativo, você fala para o camarada assim, o lado dele, ele diz, não, vou sim. Não para dizer sim. Será que vai dar certo? Não, vai dar certo sim. Porque as maiores sentenças saem na nossa vamos. Você vai profetizar na contramão da lógica. Você vai dizer que vai dar certo. Outro dia eu quero voltar aqui só para falar sobre isso. O profeta está no vale na vida é lugar de batalha. Deus mostrou um cemitério, Deus mostrou um plano de batalha, e o exército perdeu, e não sobrou ninguém, nem vai enterrar o próximo. Aí Deus disse, pode na vida de Ezequiel. Ele disse, seu saco. Aí Deus disse, só vou te dar 100 do lado. Mas a nossa gente não tem jeito. Mas Deus disse, vou contigo. Então só tem 2 elementos no vale. Os ossos e o profeta. A diferença entre os ossos e o profeta é que o profeta me disse, eu profetizou. Então na sua roupa, eu sou o profeta. As maiores sentenças da nossa vida saem da nossa boca. Quase aqui foi. 2 e eu amo. O profeta nasceu na direção da vida. Segundo Samuel, capítulo 12. E Deus disse, Davi, vou te contar uma história. Lembrando que a sentença sai da nossa boca. Davi, havia 2 homens, um era muito dia. Tinha gado, tinha ovelha, tinha tudo. E o vizinho dele só tinha uma proteína. Veio um visitante na casa do Henrique. E para agradar o visitante, ele foi na casa do vizinho, pegou a cordeirinha daquele só tinha uma dor, para satisfazer o desejo do visitante. Detalhe, na Santa Conta do pecado de Davi. Ele disse que o homem rico recebeu uma visita, só que Davi não recebeu visita de ninguém para pecar com Deus. Porque Deus mostrou para o profeta a visita espiritual que Davi recebeu. Davi, quando nasceu com ele, o que ele é? A sentença sai da nossa? Davi diz, mata ele agora! O profeta diz, só tem um problema. Esse homem é você. A sentença sai da nossa? Davi rasgou a veste e disse, Deus, fechei tudo assim. Mas não retires de mim o Espírito Santo que em meu coração por um renal do Espírito Santo. Aí Deus disse, vou te castigar como um pai castiga um filho, mas a espada vai ficar na tua casa. A criança vai morrer. Porque você disse que alguém vai ter uma criança, não foi Deus, foi Davi para a palavra dele. Davi disse, alguém vai morrer. Então alguém morreu. Porque a sentença sai da nossa. Cuidado com o que você faz. Jesus chega na casa do fariseu. O fariseu prepara um banquete para ele, Moisés, meu amigo. Jesus está sentado na mesa com os pés voltados para baixo. Vem uma mulher e começa a chorar aos pés de Jesus. E ela beija os pés de Jesus e enxuga as lágrimas com prazer. O fariseu olhou assim e disse, no pensamento dele, se Jesus soubesse quem é essa mulher, deixava ela nem chegar perto dele. Jesus, conhecendo o coração do fariseu, disse, fariseu, deixa eu te contar uma história. Havia 2 homens. Estou resumindo a palavra.
Um devia muito, o outro devia pouco. Outro dia eu vou para essa palavra. Estou tentando fechar a agenda aqui. Vamos ligar. Não estou ligando Jesus disse para Deus, 2 homens deviam alguém. Um devia muito, o outro devia pouco. E o rei perdeu a vida dos dois. Quem vai amar mais os reis? Porque foi muito perdoado, foi pouco perdoado. Olha, Jesus está bom. É claro que quem foi muito perdoado vai amar mais. A sentença está na nossa? Não. Aí Jesus disse, é por isso que eu não entendo nada dessa mulher, que eu falo mais para você. Aí você disse aquele, eu cheguei aqui, você não me deu osso no chão e ela veio meu pé. E desde que eu cheguei, uma parte de meu irmão guardar meu pé essa máquina, e suou no meu pé. Então, você mesmo disse que eu me amo de você. Porque a sentença está na nossa? Não. Está de pé, por favor. Nós passamos no fundo todo, pastor, dizendo assim, não tem sido primeiro, não tem sido primeiro, isso é maravilhoso. Porque há um movimento natural. Mas eu vou te dar um minuto agora. E vou aumentar a construção do teclado. Para quê? Para você profetizar sobre o teclado. Eu não sei o que é, como matar, talvez um sonho, um casamento, um projeto. Você sabe. Mas você com a mão no coração, durante um minuto, você vai profetizar sobre o teclado. Você tem liberdade para fazer isso. Faça isso agora, mas profetize sobre o teclado. Libere palavras de vitória. Libere palavras de autoridade. Porque apoiei nas suas palavras. Diga que vai dar certo. Mesmo que todo mundo diga que vai dar errado, você está dizendo que vai dar certo, que vai funcionar, que vai acontecer. E enquanto você profetiza, o reino da sentença fazer para você. Eu tenho alguns segundos, vai. Profetizo na vida, autoridade, pois eu sou e eu desço as suas mãos na batalha para vencer. Se você estiver com a sua família, que vai gravar o divino realizar com o seu é chamado. A palavra está na sua boca. E não vão morrer sobrenatural nessa noite. O rei está no dedo sangrento. Como você profetiza? As maiores sentenças da nossa vida saem da nossa. Você profetizou por entendeu? Vai ser o nosso. Eu profetizo. E ninguém vai dividir. Ninguém vai matar o que você criou. As maiores sentenças saem da nossa vida. A maior sentença da sua vida. Jesus certa vez disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Deus. Mas quem me negar diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Você sabia que a sentença que vai definir a sua vida eterna sai da sua boca? O pastor não pode decidir por você, por mais que ele queira. Pastor Bruno, pastor aqui, por mais que eu queira dizer a você, você vai por céu. Quem decide é você.
A sentença sai da sua. Se você disser nos seus lábios, eu quero Jesus como meu Salvador, você garante a sua vida eterna. Mas se você disser, eu não quero, você está do lado errado da espada. E só tem dois caminhos, é céu e inferno. É você que define como você quer ir. Lembrando que a sentença sai da sua e Deus está dando uma oportunidade para algumas pessoas aqui essa noite. Que oportunidade é essa de você mudar a sentença que estava sobre a sua vida? Se você confessar que quer Jesus como seu Salvador, sua vida muda. Agora, se você disser que não quer, também é uma opção sua. Tem alguém no nosso meio essa noite? A igreja me ajuda a oração agora. Que quer voltar para Jesus, você está afastado e você sabe que você está colocando a sua eternidade em risco. Você é afastado da igreja. Veio aqui, Deus falou com você através dessa palavra. Ou de repente você não é evangélico, nunca foi. Se eu te dizer um negócio importante, em momento nenhum nesse curso nós falamos de religião. Só falamos de um Deus que muda as circunstâncias do país. Como o pastor Cristian disse aqui, beleza, pastor, se eu aceitar Jesus, eu tenho que ficar nessa igreja? Não. Você é do estado? Chegando lá, você vai para a igreja própria da sua casa. Você vai no outro bairro, vai para lá. O importante é onde você vai passar a eternidade, não é tudo isso. A nossa preocupação dessa igreja, desse povo aqui, é que você mude a sentença. Mas quem decide é você. Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Essa licença, onde você estiver, vem aqui à frente, eu vou orar por você, eu devolver esse microfone. Lembrando que a sentença sai da sua boca. Vem que eu quero orar por você. Vem. Deus te abençoe, campeão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A melhor decisão da sua vida. Eu sei que tem mais pessoas aí, a nossa hora está terminando. Então, alguns minutos de encerrar o culto. Mas a oportunidade está aberta. Aonde você estiver, vem, sai do seu lugar agora. Você é livre para tomar essa decisão. Pode ter muita gente dizendo muita coisa a seu respeito, mas o que você disser é essa palavra que Deus está ouvindo a sua voz. E você que decide, eu quero mudar a vida, quero mudar essa situação, e Deus vai te ajudar para que isso aconteça. E você decide compensá-lo como Salvador. Sai do seu lugar, vem aqui, vem em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar agora. Você está afastado da igreja, você não é crente e decidiu hoje tomar essa decisão. Você hoje escolheu tomar essa decisão. Vem aqui, vem. Eu vou orar por você. A oportunidade está aberta. Sai do seu lugar. Vem, em nome de Jesus. Deus não abre mão da sua vida. Deus gerou essa circunstância. Vou ministrar aqui, entendeu? Se Deus gera problemas para não trazer soluções. E são esses problemas que estão forçando a sua vida, estão, na verdade, te impulsionando, te trazendo para mais perto de Deus. E Deus gerou esse momento aqui para você tomar essa decisão e mudar a sua vida. Você quer tomar essa decisão? Sai do seu lugar. Já estamos encerrando. Venha aqui, eu quero orar com você. Aliás, o pastor Cristo vai orar com você como um ministro dessa casa, anjo de Deus que está aqui nesse lugar. Venha, eu quero orar com você. Venha, pastor Cristo vai orar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A melhor decisão da sua vida. Pastor Cristo, meu Deus, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Senão eu vou orar por essas pessoas. Mas se você está aí, tem uma voz dizendo no seu coração, vai lá na frente. Não é a voz do pastor Renan, não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo falando aí com você. Glória a Deus. E se você quer tomar essa decisão, não existe outro lugar e outro horário melhor. Essa é a sua